Boa tarde, estamos dando início à 21ª reunião da CEI das Terceirizadas. Quero registrar aqui a presença do vereador Pedro Roberto, faz parte dessa comissão, também faz parte dessa comissão o vereador Abner Tofanelli, que ainda não se encontra. Já temos quórum e vamos dar início. Hoje, nós teremos uma oitiva para ouvir o senhor Wagner William de Oliveira Panha, que é proprietário da empresa LM. Bom, a CEI tem como objetivo investigar empresas terceirizadas com contrato com o município, a partir do requerimento 1041 de 2025. Aqui são recomendações protocolares que nós vamos ler. O depoente ele é testemunha nessa qualidade e tem um compromisso de dizer a verdade sobre pena de ser processado criminalmente por falso testemunho, na forma do artigo 342 do Código Penal, assegurada a garantia constitucional contra a autoincriminação. A integralidade da oitiva é transmitida ao vivo pela TV Câmara em sinal aberto, pelo site e pelas redes sociais da Câmara, e gravada em sistema audiovisual, a fim de conferir maior fidelidade às declarações prestadas, conforme autoriza o artigo 405, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.689, de 1941. Bom, nós vamos começar aqui, Wagner, para ser bem objetivo aqui. Bom, acho que a gente já perguntou da outra vez que você estava aqui, mas são perguntas também que faz parte do roteiro protocolar aqui. O senhor é proprietário da LM, a empresa é constituída desde 2009, é isso? Antes dessa data, o senhor tinha outra empresa? Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereador Pedro. Não, ela constituiu em 24 de 8 de 2009, tá? Mas com contratos no município foi a partir de 2019. Eu lembro quando o primeiro contrato, na verdade, foi um emergencial aqui na casa, quando uma empresa deu um problema. O presidente era o Coronel Jean Charles, e aí nós apresentamos a documentação, né, e fomos chamados. Aí depois mudou a presidência, se eu não me engano, foi para o vereador Paulera. Nós ficamos por 6 meses. Bom. O senhor tem algum sócio? Não. Nunca, desde a fundação até hoje, nunca houve nenhuma alteração contratual referente a quadro societário. Bom, qual é o capital social da empresa? O capital está desatualizado. A gente está mudando agora, acabou um salão, nós vamos modificar para lá. Então, o capital social, se não me falha a memória, está em 300 mil. 300 mil. Mas o capital social, na verdade, ele não voga muita coisa, porque o mais importante ali é o patrimônio líquido, né? Que é o que vai demonstrar se a empresa tem liquidez ou não. O capital social, às vezes tem empresa aí que eu vejo chegando com constituição em 2022, 2023, com capital social de 3 milhões. E tem um contrato, aí você puxa o contrato da empresa, tem contrato de 500 mil reais. Né? Então, não... Wagner, você teve um aumento muito grande de reclamação com a empresa, desde problema com recebimento de benefícios até equipamento de proteção, né? A reclamação de dispensa de empregado, que não faz o pagamento no prazo, nem dá baixa e nem entrega os documentos. Isso tudo nós conversamos com as pessoas, elas não vão ser expostas aqui, mas isso tudo nós checamos, inclusive em loco. Existem também diversas denúncias de que a empresa obriga o funcionário a assinar a rescisão mediante promessa de que o pagamento cairá no mesmo dia, mas isso não acontece. Você tem a falar sobre isso? Vamos lá. Apesar de o senhor não poder expor, mas eu sei de todos os casos que a gente acompanha ali no jurídico. Não teve essa situação de obrigar colaborador a assinar, pelo contrário. 90% dessas que foi a denúncia aí, provavelmente, dizendo que não caiu tudo no mesmo dia, são um contrato que nós finalizamos, este contrato com a prefeitura. O que nós fizemos? E não está assinada, 90% delas não estão assinando, eles nem foram ainda no escritório. O que ocorreu? Nós pegamos, fizemos parte pela empresa e a outra parte nós solicitamos com o dinheiro nosso, da nota que está lá, que fosse feito. E isso foi feito. Hoje voltou uma conta de um colaborador que nós reencaminhamos
para pagar por lá. Wagner, por que você fez isso? Tem uma justificativa. Nós finalizamos um contrato em 2024 na agricultura e foi retido um valor expressivo a título de que tinha 2 ações trabalhistas neste contrato e que não poderia liberar. Até aí a gente entende. Agora, em novembro de 2025, saiu a decisão judicial a trânsito em julgado, excluindo o município. Então, ficou para a empresa só ali a situação. Então, nós apresentamos isso para a agricultura e solicitamos, portanto, que aquele objeto de 2024, ele já ele perdeu o valor. Por quê? Caiu, né? Se você está segurando a minha nota, dizendo que existe 2 ações trabalhistas que envolve a prefeitura, e aí precisa se resguardar, e agora não existe mais, tem que liberar. E não foi feito isso. Então, e isso com mais o agravo de quando foi criado o prêmio assiduidade lá atrás, que hoje é bom. É bom, a gente vê que questão de faltas e tal. Mas isso teve que tirar da empresa um valor mensal, hoje no meu caso aproximadamente R$90 mil, que não estava calculado. Você tem que tirar da onde? Reserva técnica. Então, claro, outubro, novembro e dezembro foram, agora ainda, né? Nós estamos finalizando os 13º hoje, começamos na quarta-feira. Então, outubro, novembro e dezembro foi os 3 meses mais desafiador que eu já passei com a LM. Por quê? Qual é a conta que nós tivemos que tirar? Que aí envolveu lucro, envolveu reserva técnica, porque se eu tivesse só o valor de lucro desse prêmio de assiduidade, eu não estaria à frente da empresa. Eu colocaria um gerente muito bem pago para ele cuidar de tudo e eu estaria, nem aqui eu estaria. Então, não, a gente pé no chão, firme, para resolver as coisas. Então, isso saiu. A gente faz uma conta de abril para frente, porque os outros 3 meses é o que está lá no Ministério Público do Trabalho, o parcelamento. Se a gente pegar de abril para frente, nós estamos falando na casa dos R$800 mil, que foi tirado de uma reserva técnica para cumprir uma obrigação que não estava prevista, mas que a gente teve que cumprir. Diferente, porque vamos fazer uma comparação técnica assim, diferente de alguma outra empresa que está no município e diz, não teve problema. Claro, tem empresa aí que vocês mesmos investigou que há 10 meses não paga o benefício. E detalhe, com planilha, com valor planilhado. Diferente da LM, que os contratos, hoje 4, os demais a gente encerrou, não, então esses 4 é ainda da lei antiga. Que para o próximo ano, a gente já está estudando essa situação de migrar para a nova lei. Por quê? Porque aí você consegue fazer o quê? O provisionamento dentro da planilha. Então, sim, houve alguns pontos que nós tivemos que fazer. Parte pela empresa e parte para que não fique o colaborador sem receber. Solicitamos e já demos autorização para a prefeitura. E já foi liquidado. Então, teve uns que teve 2 mil, teve uns que teve 1.000, 1.500, 1.000, 3.000. Eu acho que o maior que teve, acho que a rescisão dele deu 8 mil e alguma coisa, pagou 3 e pouquinho pela prefeitura, o restante fomos por nós. Então, sim, teve esse tempo, mas eles não assinaram. É que eu não posso falar aqui os nomes, mas se eu falar, vai bater com o que está aí. Mas a maioria deles, vamos dizer assim, mais ou menos, tá? uns 10, mais ou menos, 10, 12, não lembro de cabeça certinho, mas mais ou menos isso. Então foram liquidados. Desses, somente um voltou. Está refazendo hoje. Voltou o dígito final, ao invés de eu ter colocado 3, eu coloquei 9, então estava errado. Bom, tem não sei se você está se referindo a esse. Tem um que tinha recebido apenas 2 mil, ele recebeu o restante hoje. É o quê? Motorista, por exemplo? Não, aí isso daí é outra coisa. Isso aí, que eu não posso falar o nome, mas sim, não, mas não é que recebeu hoje. Nós pagamos na data de ontem, nós tínhamos alinhado com o colaborador para a questão do aporte que entraria, e aí a gente fez uma parte e depois a outra parte. Mas não, esse daí foi pela empresa. Só os demais que foi pela... Tem um que diz que ele assinou, e você falou, à tarde caiu uma pequena parte. Sei lá, isso deve fazer mais de 20 dias. Aí ele avisou a gente agora há pouco. Provavelmente é desses que está sendo feito direto pela prefeitura.
Dois foram pela empresa de casos assim, o restante foi esse que a gente complementou para a prefeitura. Porque qual foi o nosso... Por que eu pedi para a prefeitura? Por que você não pagou direto pela empresa? Eu não estou dizendo que toda a secretaria vai acompanhar essa decisão, mas eu não acho... Pegou de surpresa ficar um dinheiro retido por um contrato encerrado e que não envolve nada do município que está pago. Esse dinheiro, ainda mais agora nessa reta final, faz toda a diferença no caixa da empresa. Se a gente falar aqui do valor com a correção, isso ultrapassa 70 mil reais. Não é 700, não é 7, é um valor expressivo. É uma folha, por exemplo, de 13º de um contrato grande meu, de segunda parcela. De todos esses, eu já vou adiantar. Tem um, que até o nobre vereador Pedro citou, de 500 e alguma coisa, não hoje, numa fala anterior, o dele foi bem específico. Esse foi no dia, ele foi posterior ao pagamento, assinou posterior, tá? Se pegar a rescisão dele e pegar o valor depositado, está igual. No dia, eu entrei em contato com ele e disse, olha, ocorreu uma situação com ele que ele teve que fazer um boletim de ocorrência relacionado a uma máquina que estava em sua posse e essa máquina foi roubada. Tá? Foi descontado, portanto, foi feito o boletim, todo o que manda a lei ali. Esse você está se referindo a... Um que o senhor falou na terça, se não me falha a memória, sobre uma diferença que ficou faltando de 500 e poucos reais. Quem identificou fomos nós, porque na hora de fazer a comparação entre o que foi pago e o que tinha sido descontado desse episódio da máquina, eu percebi que estava uma diferença de 500 reais. Eu falei, olha, então eu tenho que te fazer mais 500 reais. 500, acho que se não me falha a memória, 525 e alguns centavos. Então, esse, hoje, é o único que ainda está em aberto. Porque eu vou ter... A minha advogada não está presente, por isso que ela não veio hoje. Eu vou ter que ver com ela como que a gente faz isso. Se vai ser só feito o reembolso e junta-se a papelada e num processo judicial, por exemplo, eu tenho como provar, ou você vai ter que fazer algum tipo de documento. Mas eu acho que é só um reembolso. Wagner, bom, boa tarde. Como é que é o seu nome? Giovana? Isso. Você é o que da empresa? Tá. Só para... Eu não lembrava, desculpa. Bom, vamos lá. Quantos contratos o senhor tem hoje com a prefeitura? Em vigor? Mais ou menos 10 contratos. Porque o que acontece? Por exemplo... Dá para a gente... Eu vou checar, eu vou falando aqui, você vai confirmando, isso. Tá? Eu tenho uma relação, eu queria saber quais estão em vigor, pode ser que algum aqui esteja... Tem contrato aqui, vou começar por... Bom, tem um contrato que é uma pessoa só cozinheira. Sim, tem aqui... Está finalizando agora. Mas esse contrato, ele vence agora dia... Uma cozinheira em Schmidt. Dia 6 de janeiro vence o contrato. Isso. Esse foi prorrogado, como é que é? Não, esse daí foi uma compra livre, então é 12 meses só. Ok, vamos lá então. Aqui tem um da área da saúde, tá? Também que está vencendo. Esse aqui está rádio operador, rádio telefonista. 4 de janeiro. Aqui está... 4 de janeiro, começou dia 4 de janeiro de 21. Telefonista, esse está em vigor? Está em vigor. Só que vai até dia 4. Vai até dia 4. E aí? É o mesmo contrato. Tá, mas ele encerra dia 4, já foi renovado? Não, na verdade, ele não pode ser renovado por mais tempo. Ele não pode. Ele foi renovado por 3 meses para dar tempo de abrir a licitação, porque ele vence os 5 anos. O 5º ano, isso. Então esse aqui vai encerrar. Vai para a licitação, vai encerrar. Tá. Você lembra se já foi licitado? Não, vai licitar.
Então você vai fazer, eles vão fazer um emergencial com você? Não. Fica, a lei permite 3 meses. Então fica 3 meses para poder dar tempo de fazer a licitação. Porque era para ter ocorrido agora em novembro. Mas teve um questionamento. Essa que foi suspensa? Isso, teve um questionamento. Suspensa ou acho que ela foi. É suspenso. O Tribunal de Contas. Foi feito um questionamento no Tribunal de Contas e aí foi suspenso. Tá, vamos aí, lá. como janeiro não dá tempo, né, por causa de empenho, esse tipo de coisa, muito provavelmente deve sair em fevereiro. Então, aí dá tempo de seja qual for a empresa, fazer homologação, enfim, fazer todo o trâmite legal para dar continuidade. Esse contrato de 8 motociclistas. Esse foi encerrado. Esse não encerrou, existe. né? Não. 31/8. Tá. Não, esse teve uma prorrogação de 30 dias para outra empresa, o URI, que conseguia assumir. Tá. Mas está encerrado. Aí nós temos aqui um outro também que encerrou, né? Operador de roçadeira, 20 operadores. Sim. Final agora de outubro, encerrou também. Esse encerrou. Tá. O contrato com o meio ambiente, tá? Aqui não tem uma data. Carpinteiro, jardineiro, pedreiro, 5 pedreiros, está em vigor? Não? Está em vigor, até setembro de 26. Setembro? De 26. 26, tá. Tem um contrato aqui do esporte. Encerrado. 3 contratos, todos? Errado, foi aquele da última vez que eu vim que eu falei. Ah, tá, esses todos encerrados. Tá. Com a administração, 112 serviços gerais. Serviços gerais e é um misto, né? Serviços gerais, cooperado e telefonista. Encerrou também? Não, esse não. Esse vai em vigor? Esse vai até junho ou julho de 2026. Junho, julho. São 3 funções num contrato só. O contrato de motoristas de ambulância, ambulância, né? Esse SAMU, é saúde, né? Motorista isso. de ambulância. E condutor. A saúde, esse está em vigor até quando? Está em vigor até agosto de 26. Tá. Tem um outro aqui também no trânsito. Esse daí é um que foi feito 3 anos direto na época, então ele vai até outubro de 26, aí encerra. Tá. Você tem um outro também aqui de motoristas, 44 horas, operador de máquina pesada. Esse é ADM. Esse é ADM. O que é ADM? Administração, desculpa. Administração. Ah, tá. E esse contrato, ele está aqui mês 12. 12 de 26 ele vence. 26? Foi prorrogado, então. Ele está em vigor, né? Esse motorista ADM, ele tem Schmidt, a gestão é ali, mas aí o subprefeito Presidente Schmidt faz lá, o talhados e garagem, esse tipo de coisa. Tá, ele tá meio espalhado aí. O motorista? Isso, esse motorista. Ele tem... não. O que o Pedro falou antes da ADM, aquele de serviços gerais, também atende lá. Aí é serviços gerais. Esse daí de operador, de máquina e coisa, lá, se não me falha a memória, são 6. Desse daí de ADM motorista, que a gente chama. ADM geral tem mais, tem 12. ADM motorista, se não me falha a memória, tem 6. É que teve uma troca agora de operador para motorista, então tem uma... Tá. Bom, pedreiro do cemitério, isso está para terminar, né? Agora em Esse janeiro. nós aplicamos aviso ontem, em todos os coveiros, que esse encerra dia 9 de janeiro. Nós optamos por não... Na passada, quando eu vim, eu optei por não renovar. Então, para dar o prazo de cumprimento do aviso de 23 dias, para não deixar desassistido a administração. E também para não ter nenhum tipo de problema, a gente aplicou o aviso na data de ontem. Então, eles cumprem até dia 9 de janeiro. Dia 10, a nova empresa assume. E aí, a gente vai... Ontem eu falei com o sindicato, eles voltam dia 6 de recesso. Nós vamos mandar a listagem para fazer a homologação. Então, mas lembrando, nós demitimos, tá? Sim, estou sabendo. Um contrato também de motoristas, o PN 131.
47 motoristas, motorista emergencial, emergência, esse está em vigor? Esse é da saúde, está em vigor até setembro de 26. Não, SAMU é outro, SAMU ele já falou. SAMU é condutor de motorista de ambulância. Saúde, que a gente... Esse aqui é da saúde, é da saúde. Saúde esse aí é só motorista normal. SAMU vai até agosto de 26. Tá. Por exemplo, o motorista saúde e esse do SAMU é uma diferença de um mês. Um é agosto, um é setembro. Então, é próximo. Tá. Esse aqui o PN 458, que é eletricistas de baixa tensão. Obras. Atenção, tem auxiliar de eletricista, esse está em vigor? Não, esse está em vigor. Está em vigor. Esse é o que eu fiquei 5 anos, aí nós ganhamos de novo, eu já estou mais um com ele, agora renovou. É recente. Né? Esse é quase 6 anos e alguma coisa que eu tenho. Esse é o mais recente, é 1 ano. Bom, como o vereador João Paulo disse, nós estamos recebendo um número maior de reclamações. Eu quero que o senhor me mande, que agora a gente vai entrar em recesso, né? Mas eu estou recebendo com frequência reclamações assim muito básicas da sua empresa, de falta de pagamento. A pessoa estava de férias, por exemplo, o menino aqui, o Flávio, eu estou dizendo o nome aqui, vereador, porque ele me autorizou, tá? Flávio Antônio Oliveira, né? Júlio César Camargo da Silva. Então vamos lá, o Flávio Antônio de Oliveira, o senhor não tinha pago o 13º para ele até hoje. E não paguei. Tá? Eu já vou cortar porque ele passou a informação equivocada. O direito dele receber é hoje. O que nós fizemos, eu respondi para a assessoria do senhor, o que aconteceu? Por caso, para o senhor entender também. O Flávio, ele era roçador, nesse contrato que terminou, o que eu fiz? Falei, você vai querer continuar com a empresa? Vou. Nós, então, demos férias para ele e no retorno das férias, então, ele teve alguns períodos lá, eu não lembro se foi afastamento, o que foi, aí eu dei férias, e aí, então, o que ficou? Ficou um saldo entre a férias, entre o término do contrato e ele sair de férias, com um saldo. Período. Que ao invés de ter entrado dentro dos 10 dias das férias que nós compramos, não entrou. Ele nos alertou, o sindicato fez o contato e foi o que eu disse. Aí ontem a assessoria do senhor entrou em contato e falou, olha, já foi feito o cálculo, de fato existe, vamos fazer o reembolso. E aí fizemos. Então, e aí hoje ele entra no direito daqueles que é proporcional ou que é só hoje que tem o direito da segunda parcela. Vou pedir para o senhor me mandar em janeiro, porque agora Sim. a gente está... O gabinete abre dia 6 de janeiro, né, pessoal? Acho que é 6 ou 5 de janeiro. Saudar o vereador Alexandre Montenegro. Eu quero que o senhor me mande detalhado o pagamento dele, período de férias, pagamento 13º. Eu quero checar isso, tá? Assim como do senhor Júlio César Camargo da Silva. Tá? Perfeito. É um outro O funcionário Júlio César seu. também, qual que é o caso dele? Vamos detalhar para o senhor entender e depois vai vir o documento. O Júlio César, ele saiu de férias, tá? E era para ele ter voltado no dia 7/11. E ele não voltou. Segundo ele se equivocou, mesmo com a segunda via em mãos, porque ele achou que ele teria os 30 dias. Mas o colaborador esquece de um detalhe importante. Para cada falta que ele comete no período aquisitivo, isso reflete no período de gozo. Tá? Então, o período dele, se não me falha a memória, foi 14 dias a menos. Tá? Então, obviamente, ele assinou ali, recebeu, pegou a via dele e achou que 30 dias depois voltava. Então, o que aconteceu com o dele? Ele foi no escritório e foi explicado, olha, nós estamos lançando falta para você, você não voltou. Aí, ele volta agora em dezembro e aí o que ele faz? Ele procura a empresa, não recebi, não vai receber, porque você faltou. Ele falou, não, mas... Ele voltou em novembro, né? Ele voltou no dia 28, se não me falha a memória, na sexta-feira, alguma coisa nesse sentido. Então, é óbvio, a gente vem lançando. Então,
De 7 a 28 é só lançamento de falta. Ô Wagner, só um detalhe. No Sim. caso do Júlio aqui, o 13º ele tem direito, não tem? Tem. Normal, está tudo na planilha. E aí ele é de um contrato. Ele vai receber quando? Hoje é a última data, que na verdade amanhã, mas tem que retroagir hoje. Então hoje ele recebe junto. Todo mundo que tem direito, seja ele proporcional ou só a segunda parcela, que não teve a primeira, recebe hoje. Nós começamos quarta-feira com os motoristas. Ontem nós fizemos uma parte das telefonistas e hoje dá continuidade dos demais. Então hoje recebe todos aqueles que têm o direito, ninguém fica sem. Tá, eu quero também a comprovação desses 2 funcionários, que você me mande, tá? Anota essa prestação de contas aí do pagamento dele certinho, período, se ele faltou, tudo. Tem uma coisa que a gente está o Wagner, é que você, lá no teu escritório, você não dá atenção para os funcionários. Aqui, o relato de que as pessoas chegam lá, ficam na calçada, ficam expostas, não tem atendimento digno, é absurdo. Olha, agora, o que está acontecendo? Por exemplo, o senhor questiona, por exemplo, o Júlio César. Eu atendi ele pessoalmente. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Existem alguns momentos que eu não estou lá e eu não vou conseguir. O senhor não tem uma estrutura para atender? O senhor tem. Quantos funcionários o senhor tem hoje vinculados com o município? Quantos? 600 e... Então, o senhor consegue colocar quantas pessoas no seu escritório hoje? Vamos lá. Eu posso ter 10 pessoas igual várias empresas têm e não resolve as coisas. Nós temos 4 hoje. O que vai acontecer? Aquilo que está, por exemplo, hoje, se colaborador ir hoje no escritório conversar, nós não vamos conseguir atender. E aí entra esse relato que o senhor está falando. A pessoa pega e fala assim, a empresa não atendeu, a empresa deixou a gente no portão. Mas se o senhor se observar no status do WhatsApp da empresa, por exemplo, a gente coloca já 8 horas da manhã. Não teremos atendimento devido aos fechamentos. Por quê? Novembro e dezembro são meses muito atípicos. É muita correria, é muito documento, é muito dinheiro que você tem que estar preparado para poder pagar. Né? Nós tivemos várias baixas de contrato, então isso custa dinheiro. Nós tivemos essa implementação do Prêmio Cidade, que levou muito dinheiro. Então, assim, realmente, em datas específicas, a gente não consegue atender mesmo. E aí, talvez o colaborador fique chateado e vai reclamar. É um direito, né, infelizmente, que ele tem. Mas, por exemplo, e os horários, onde que eles vão muito, os horários? Em horário de almoço deles. Então, mas nós estendemos... Olha o nosso horário de almoço, espera aí. Nós fazemos horário da meio-dia... Mas ele vai que horas? Não, sim. Então, mas o tempo para ele estar lá não é nem permitido pela prefeitura. Por isso que a gente sempre orienta a tentar. A gente fica até mais tarde. Eu e a Giovana fica até mais tarde no escritório, justamente para não ficar ocorrendo essa situação do colaborador chegar no horário de almoço e nem todos serem atendidos. Então, dizer que não tem esse tipo de situação, vai ter, porque é muita gente, e mesmo que eu coloque bastante gente, mesmo assim vai ter falha. Porque se for assunto mais rápido, a gente resolve mais rápido. Se for assuntos mais demorados, igual o do Júlio César, vou citar porque é recente. Você tem que explicar, você tem que pegar o aviso. Qual que é a tua estrutura do escritório lá? Você tem quantas pessoas? 4 pessoas. 4 pessoas. 4 você? Pessoas. Não, são 3, 5 na verdade, são 3 mais eu e ela. Só que eu e ela fica 24 horas no escritório. Ela principalmente porque os contratos dela são 24 horas. Então ali é dificilmente o dia que ela sai menos que 8 ou 9 horas do escritório. Então por isso que a gente inclusive estende o horário para atender, porque de fato, horário da manhã e da tarde e almoço principalmente, se chegar 4, 5 pessoas ao mesmo tempo, infelizmente, vai ficar gente para fora. Não que não vai ser atendido, mas vai. E às vezes vai ter esse relato. A gente tem tentado evitar isso, que jeito? Eu aumentei a minha ida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Para demitir os coveiros, o que eu fiz? Pedi autorização para a administração para que eu fizesse um horário que eu fiz das 14 para frente, para eles irem até o escritório, porque hoje eles estariam de folga. Tá? Para irem até o escritório, para a gente conseguir matar. O que eu fiz? E aí eu fiquei lá, não saí, não arredei o pé. Por quê? Atendendo e fazendo, para quê? Para que eles não ficassem esperando. Mas mesmo assim, chegou a turma do São João Batista. Aí chegou a de Schmidt. A Schmidt teve que esperar um pouco, até a turma. Por exemplo,
Quem passa lá na Não frente... não é disso que eu estou falando, a pessoa esperar um pouco, você está atendendo outros. Tem relatos aqui constante de pessoas que não são atendidas, ficam na calçada, nem entram, você entendeu? Então, nós atendemos... já fica aqui, eu não estou achando aqui, vou passar para o senhor mais tarde, Sim. 3 rescisões, tá? Bom, isso aí está ok, nós vamos deixar esse recado para o senhor melhorar as condições de atendimento dos seus colaboradores. Precisa ser atendido com dignidade, criar uma forma de atender esse pessoal. Então, ver horários que eles podem, porque no horário de almoço é o horário que eles têm muitas vezes. Na verdade, a gente vai ter que colocar mais um supervisor, entende? Para tentar matar as questões em loco. Agora, fique sabendo do senhor de uma coisa, uma questão. A nossa CPI ela encerra em fevereiro, só que nós temos uma outra aprovada, vamos continuar tratando desse tema. Sim. E isso que está acontecendo, muitas vezes pode ser, para mim, é encarado como um problema até de assédio moral, porque as pessoas estão não estão sendo tratadas com dignidade. E a gente quer que o senhor trate todos, né, atenda, tem uma estrutura para atender, dê resposta, porque assim, o que nós recebemos aqui de reclamação é algo, que não dá, é muita coisa, né? É algo, está muito elevado o nível de reclamação de outubro para cá, é o que eu disse, de outubro para cá, a gente teve que fazer aportes, fazer uma reestruturação devido ao que vem acontecendo, porque eu quero bater nessa tecla, porque senão parece que assim, a empresa está com problema, a empresa vai dar problema. Não. Existe uma situação, um tempo aí dessa situação, dessa criação desse benefício, que trouxe sim, para quem quer cumprir, para quem quer ficar regular, quer receber suas notas, quer pagar o colaborador, teve uma situação que a gente teve que, de fato, fazer, refazer, buscar, encerrar contratos que realmente não estavam dando mais certo, para poder se manter no mercado. Porque é o que eu digo, é o que eu disse, como esses contratos não foram planilhados, e contrário de outras aí que está planilhado e não cumpriu, vocês estão investigando, a gente cumpriu. Então, isso mexeu demais. Agora, a parte estrutural, hoje, a quantidade de pessoas, ela atende. Talvez o que precisa ser feito, e aí a gente vai ter esse olhar, com toda certeza, porque a gente não quer problema, aumentar talvez um supervisor para que tente resolver em loco, para que o colaborador não precise se deslocar e talvez ficar nessa situação de, naquele momento que ele foi, talvez ele não ser atendido. E aí gerar essa indignação, essa situação que não é legal para nenhuma das ambas as partes. Eu vou, permissão do presidente, mais tarde eu vou te mandar alguns nomes de pessoas que fizeram uma rescisão de contrato, mas não receberam uma parte. E tem casos aqui que faltam R$2.000. Esses que o senhor está falando, quando o senhor falou na última sessão que eu vos assisti, esses casos que já foram liquidados via prefeitura, mas por um motivo. Nós solicitamos e pedimos, uma vez que a nota estava lá... Foram liquidados? Foram liquidados. Então, tem liquidações de 2.000, 3.000, 2.000 e alguma coisa. Eu vou passar os nomes para o senhor. Mas passa o nome que de imediato, igual ontem, eu já respondo. Pela assessoria, o senhor vai me responder. Com certeza. Tá bom, a respeito. Sim. Na hora. Aproveitando aqui, Wagner. Sim. Vocês têm funcionários com férias vencidas? Tem até 2. Tem uns que reclamam que estão com 2 férias vencidas. Vamos lá. Se tiver alguma coisa, vai ser de saúde. Não tem nada, por exemplo, que é a parte de motorista, condutor, dessas coisas. Tem alguns casos, que é o que nós estamos liberando agora em janeiro, inclusive já foi combinado com os colaboradores, tem de motorista. Nós demos para grande parte, e quem, por exemplo, falou, vai confirmar se eu falei isso ou não. Olha, você quer sair agora em dezembro, então? Só que o que vai acontecer? Quem vai perder mais por causa do tempo de feriado e de recesso é o colaborador. Então, tem alguns casos, mas que já foi. Então, tem o colaborador que pediu para dia 12 de janeiro, dia 6 de janeiro. Então, já está tudo esquematizado e vai sair normal. Mas isso deve ser o quê? Eu posso depois passar a quantidade exata, mas parcela pequena.
Wagner, eu e o Pedro, nós estivemos lá em Schmidt por conta de uma denúncia de assédio do subprefeito com um trabalhador. Não sei se chegou em vocês. Na verdade, eu acompanho vocês para ver, né? Inclusive para ver onde a gente melhora. Então, eu vi parte, mas a hora que começou ali, eu vi que eu falei assim, olha, isso aí não é como se não que o colaborador não tenha. A gente foi inclusive atrás para saber, porque a gente achou que era questão da empresa, né? Mas vi parte do que aconteceu. Nós acabamos conversando com outros trabalhadores ali. Tem um relato de um trabalhador que ele sempre, há anos, ele mora em frente ao cemitério. Sim, eu sei quem é. E por que ele foi transferido? Vamos lá. Eu vou começar pela parte técnica. O contrato empresa-prefeitura tem uma cláusula que diz o seguinte, que em solicitação, em pedido da administração, e eu não digo administração aqui da prefeitura, eu digo local. O gestor local. Se ele solicitar para a gestão de contratos, nós temos 24 horas para substituir o funcionário. E detalhe, esse funcionário substituído, ele não pode ser alocado no mesmo contrato. Ele não pode mais aparecer na medição. A prefeitura não paga mais por esse funcionário. Então, eu tenho que substituir. No caso de alguns ali, e falando especificamente desse senhor, veio o pedido de solicitação. Como empresa, contrato, prefeitura, eu fiz a substituição. Como eu o conheço, então como Wagner e colaborador, eu fiz a transferência para ele não perder o emprego. Mas a gente sabe que mexe ali na situação do colaborador. Mas assim, empresa colaborador, eu segui o que a lei fala. Ou manda embora, ou faz uma transferência. Qual que era o local mais... Mas eu não estou entendendo. Ele estava ali trabalhando, há anos ele trabalha ali. Por que tirar ele dali? Quem pediu? Subprefeitura de Schmidt. O subprefeito pediu para tirar ele. Eu não vou usar o nome subprefeito, eu vou usar subprefeitura para não ficar uma coisa de pessoalidade. Então, subprefeitura faz o requerimento para a gestão do contrato, seja ela qual secretaria é. Emite-se um ofício, um documento, com o relato do local, e assim, fica muito... Por exemplo, o gestor diz o seguinte, olha, ele não está mais atendendo as funções. É passivo de troca. Eu, empresa, não posso manter o colaborador lá. Eu tenho que cumprir o contrato. Por quê? Se eu não cumprir esse pedido feito pela subprefeitura, eu sou penalizado. Então, eu tenho que fazer a mudança, a substituição do colaborador. Mas é contrato. Eu entendo o que o senhor quer me dizer, mas assim, se eu não substituir ele, aquele ofício que veio para mim, me dando 24 horas para substituir, se eu não substituir ele daquele posto, eu sou penalizado. Primeiro, com notificação, com publicação em diário oficial e com desconto em medição. Mas sabe que eu não fecho aqui? A prefeitura, representantes da prefeitura, sempre se orgulham em dizer que eles contratam serviços e não pessoas. Quem contrata a pessoa é a empresa, e a empresa garante o serviço. Sim. Ele não estava garantindo o serviço? O que eu, como empresa e colaborador, volto a dizer, é um colaborador que eu nunca tive problema, um colaborador assíduo, um colaborador sem novidades, que a gente fala dentro do escritório. Então, eu, como empresa, cumpri o contrato de não permanecer ele naquele posto de serviço, porque eu fui notificado para isso. Agora, se você tem que fazer o serviço, você tem que entregar o serviço. A prefeitura, quando a gente vai lá com os trabalhadores, exigir, pressionar que eles cumpram com os trabalhadores, muitas vezes eles viram e falam assim, isso não é problema nosso, a gente contrata o serviço. Quem contrata a pessoa é a empresa. Mas nesse caso, então, o subprefeito ele reverteu, porque ele está questionando a permanência da pessoa e não do serviço. Você acabou de dizer, e te parabenizo pela honestidade, porque você poderia muito bem ser um empresário e falar, não quero rolo com a prefeitura, eu vou mentir sobre o funcionário. Você acabou de atestar que ele era um bom funcionário, que ele entregava aquilo que a empresa
né, precisava. Ele entregava o trabalho pelo qual ele foi contratado. Por que transferir ele? Ele morava em frente e ainda é uma pessoa que estava apresentando problemas de saúde, sério. Tanto é que ele conseguiu... Está afastado. Ele está afastado. Sabe assim, é um mínimo de humanidade, Wagner. Essa pessoa, há anos, trabalhava em empresas terceirizadas. Ele morava em frente ao local de trabalho. Uma pessoa que apresentava problema de saúde, problema no pé, problema na coluna. Por que transferir essa pessoa? Isso é um assédio moral. Isso é um assédio moral. Você tem uma pessoa que entregava o serviço, que mora ali perto, você vai transferir para um lugar que essa pessoa que está apresentando o problema vai ter que pegar ônibus, vai ter que se deslocar. Por que tirar? Questão de humanidade. Ele vai render muito mais se ele estivesse no posto onde ele estava. Qual foi o motivo do pedido de transferência dele? Eu não tenho, assim, não vou lembrar, já faz um tempo, mas houve o pedido. Isso eu não posso falar, não houve o pedido, porque houve, está documentado, né? Foi documentado. Então, a hora que documenta para a empresa, é o que eu falo. Nós fazemos o quê? A administração. Aí eu entro nessa parte, a parte humana. A minha parte humana, eu faço o quê? Tento transferir para o lugar mais próximo, eu faço a minha parte. Mas se eu deixar de cumprir também o contrato, eu sou penalizado. Então, ali eu resolvo a questão contrato. Vejo que perfil que é esse de pessoa, de funcionário, e tento realocar. Nesse tempo, antes de realocação, ele não estava apresentando atestado, esse tipo de coisa. Então, assim, eu não tive questão de saúde. Mas ele já vinha, muito provavelmente, por isso que depois, acho que uns 30 dias que ele estava transferido, ele conseguiu o afastamento. Foi lá, me avisou, enfim. E aí está afastado, acho que, se não me falha a memória, já uns 5, 6 meses, se não me falha a memória. Então é isso. De cabeça não lembro. Volto a dizer, até porque a parte documental, o documento pode vir, por exemplo, que os serviços executados naquele momento não... Fiz uma pergunta. Quantos documentos como esse existiram por parte da subprefeitura de Schmidt? Eu não vou conseguir precisar, mas 5, 6. Umas 5, 6... Isso aconteceu na subprefeitura de Talhados, por exemplo? Não. Não. Vereador Pedro, eu queria propor aqui a aprovação do seguinte ofício para a empresa LM, que eles nos forneçam o quanto antes todos os pedidos de transferência ou algum tipo de reclamação por parte da subprefeitura em relação aos trabalhadores. Você possa nos responder o quanto antes. Vereador Montenegro. Eu posso só... Claro. Boa tarde. Estive no subcomando da guarda um bom tempo, né? E nós tínhamos lá colaboradoras também. E, geralmente, para a solicitação, né, do gestor, não que seja uma obrigatoriedade, mas se consta uma justificativa do pedido, né? Por exemplo, solicita a troca, simplesmente você não pode ligar lá e falar, eu quero que troque na prática, né? Para a gente não trazer termos jurídicos, mas na prática, eu quero que troque o fulano pelo ciclano. Você precisa apresentar uma justificativa. Minha pergunta, presidente, para o Wagner, é se eles constaram alguma justificativa para essa troca e qual seria essa justificativa alegada. Vereador, na verdade, eu vou falar o termo técnico, porque é o que está lá. A justificativa, como eu disse, ela pode ser assim, básica. Por exemplo, isso eu digo contratual, tá, gente? Não a empresa tomando essa atitude. Contratualmente falando, ela pode pedir assim, os serviços executados pelo fulano X não são mais assíduos, por exemplo, não são mais...
Ele pode alegar uma falta de execução técnica. Isso, ele pode falar uma falta de execução técnica, a pessoa, né, o gestor pode alegar a assiduidade, pode alegar o convívio com os demais colaboradores, isso. E ele alegou alguma dessas? Eu não vou saber, porque uns já faz mais de 6 meses, né? Então, eu não vou conseguir responder com exatidão, mas está documentado. A gente sempre, quando vai fazer essa solicitação, a gente não faz sem esse pedido, justamente pensando numa ação trabalhista, pensando numa convocação. Presidente, isso que eu iria falar, né? Como a gente sempre teve colaboradores, tudo fica documentado, geralmente ou e-mail ou via ofício. A minha sugestão à presidência é solicitar essa documentação, porque aí a gente ficou claro aqui que o servidor executa bem. Então, a justificativa... Assim, quando vem alguma solicitação que a gente consegue fazer a defesa, em que sentido? Tem solicitações, ocorreu recente, não lá, em outro local, e eu fui pessoalmente no local e fiz a defesa do colaborador. Olha, né? Principalmente se o gestor é mais antigo e a gente já tem não é uma liberdade, mas um conhecimento. Então a gente consegue explicar, olha, vamos tentar fazer isso para ver. Primeiro que a mão de obra, né? Primeiro que as questões do que vem acontecendo no município com demais empresas, isso atrapalha, né? Então a gente faz o quê? Vamos tentar ajustar. Agora, quando vem a determinação, pouco resta para eu, como empresa, dizer não vai fazer, não vou executar, principalmente se documentar. Se não documentar, eu me nego, óbvio. Nesse caso, para mim, está caracterizado o assédio. Eu já imaginava e agradeço pela tua forma de falar aqui, entendeu? E já foi aprovado o Montenegro. Encaminhamos aqui, o Wagner nós vamos dar um tempo para ele entregar todos esses pedidos. Já teve um empresário aqui, Wagner, a gente tenta trabalhar com equilíbrio e justiça aqui. Especialmente as empresas que são de Rio Preto, que são acessíveis, que a gente convoca, o dono não dá trabalho, que foi o teu caso. Você pediu para negociar dias, mas veio e tal. Já teve um empresário aqui que ele alegou perseguição. Não foi nessa CPI, não. Foi em outra. E ele falou, perseguição por quê? Ele falou, estou sendo perseguido pela prefeitura, que eles pedem para eu mandar embora funcionário, porque eles querem indicar outro no lugar, e eu não faço isso, não tem motivo. E ele respondeu, falou assim, quando vocês vão lá, eles não reclamam, eles não dizem que eles contratam serviço e não pessoas? Então, o serviço quem tem que entregar sou eu, a pessoa quem contrata sou eu. Se não tiver motivo, eu não vou demitir a pessoa. Exatamente por isso. Falei, depois eu vou sofrer uma ação trabalhista. Então, por isso eu peço que você encaminhe o quanto antes para a gente todos esses pedidos, especialmente deste servidor que trabalhava no cemitério. Eu quero deixar bem claro que por parte da empresa, relacionado principalmente a lá, esse local, o que nós pudemos, o que estava ao nosso alcance, a gente fez justamente por isso, para que não ficasse, por parte da empresa, uma situação, juridicamente falando, complexa. Só que eu não entendo, talvez até você vai esclarecer aqui. Como você oferece o serviço? E era inconteste, até porque todos ali testemunharam a favor dele. Quem a gente conversou que já trabalhou no cemitério, falou, não, ele entregava. Falei, porque não vamos ser também, se a pessoa está se aproveitando, que tem um instrumento como a CPI. Mas não foi só ele que falou que trabalhava. Todos ali falaram, não, esse cara entregava, ele trabalhava certinho. O que aconteceria se você virasse para a subprefeitura e dissesse, não vou transferi-lo, porque ele entrega o trabalho? Eu não consigo te responder com clareza, porque eu não tive, né, como eu tenho com inúmeros gestores, esse alinhamento. Então, eu vou apresentar os documentos que eu me resguardei, eu vou me permanecer calado nessa situação para
talvez não falar nenhuma besteira, mas no documento prova o que nós executamos. Mas assim, você é uma pessoa experiente, você tem empresa desde 2009. Não tem, na minha opinião, que eu quero saber a tua, na minha opinião, que não tem a experiência que você tem, a sua empresa não sofreria sanção nenhuma, nem poderia. Porque não, por parte da prefeitura, não. Quem tem que entregar o serviço sim. você. Assim, ó, quero deixar... Você está entregando o serviço, você não pode ser forçado a demitir ou transferir uma pessoa, porque a pessoa depois pode te acusar de assédio moral. Sim. Por parte da prefeitura, graças a Deus, em nenhum governo, e nesse também não posso dizer ao contrário, eu nunca sofri essa questão de perseguição. Ou manda embora, ou transfere, ou eu vou fazer isso. Não, nunca. O que acontece é que, no caso de lá, é um gestor novo. Talvez os demais locais eu não tive nenhum tipo de problema até hoje, devido à experiência de lá e de cá. Então, a gente se alinha, o que é melhor, não só para a empresa, para o colaborador e para o local. E a coisa anda. Então, talvez lá faltou esse alinhamento. Mas eu não vou... agora, sim, se eu não fizer essa transferência, a prefeitura ia me penalizar? Não. E por que você fez, então? Porque o contrato, ele... A partir do momento que vem documento... Assim, ó... Se não vem o documento, se é verbal, se é por telefone, ou se é aquele camaradagem, faz. Não. Por quê? Porque numa sentada agora aqui, o que eu respondo? Não tenho documento. Então não. Documento. Documenta que a gente vai atender o contrato, não a sua vontade. Eu não atendo vontade de gestor. Tanto que quando acontece alguma coisa que eu consigo debater, eu vou para frente. Por isso que muito gestor, inclusive, né, tem essa resistência comigo, porque eu defendo, eu vou para cima. Falo, peraí, então documenta. Eu não faço nada sem documento. Isso eu aprendi com a administração. Né, o tempo de contrato e de observação eu aprendi. Está documentado é uma coisa, não está, eu não vou fazer. Justamente por isso. Porque hoje, se houver um processo por parte do colaborador, juridicamente falando, não estou falando aqui a questão humana, estou falando juridicamente, eu estou respaldado, porque eu cumpri o contrato. E tentei alocar ele, e eu deixei ele escolher. Falei, olha, escolhe um local que você queira mais perto. Eu tenho essa liberdade contigo. E aí ele fez, e aí realmente não deu certo. Lá para ele, porque ele afastou, graças a Deus ainda, pelo menos vai cuidar da saúde bem. Então é isso. Pediu por documento, documentou, o contrato não me dá muita liberdade de dizer não. Se não documenta, aí eu vou e falo, peraí, e aí, vamos resolver. Porque é isso, eu não penso somente no contrato. Se eu não pensar no colaborador que está ali também, isso vai me trazer prejuízo. Para mim é muito ruim, principalmente quando eu troco, por exemplo, por um colaborador que não é assíduo, que já aconteceu, da gente substituir e vir um colaborador que não é assíduo. Aí quer dizer, olha o meu prejuízo como empresa. Wagner, esses contratos de serviços gerais, esse que os trabalhadores estão lá em Schmidt, em Talhado, é de quanto tempo? Quanto já faz? Quanto tempo? Quanto tempo? Era de 2 anos? Não, são 5 anos. 5 anos. O senhor fala quanto tempo já está rodando o contrato? Qual é o tempo? Quanto máximo, tempo já? 5 anos no máximo. Não. Desculpa. Quanto que eu já estou nele? Quanto tempo você está? Eu entrei em 23. 23. Segunda renovação. O que você tem que fornecer de EPI e uniforme? Camisa longa. Na verdade, a gente optou por camisa longa por causa do raio solar e a questão de técnica de você economizar menos protetor solar. Então, touca árabe, manga longa, calça, bota, luva e óculos. Dependendo da situação, dependendo do que o colaborador faz, a gente aumenta algum item ou tira algum item e substitui. Então, por exemplo, o cara que fica no cemitério varrendo, recolhendo ali a folha, por exemplo, eu não forneço com frequência, por exemplo, a vaqueta, eu forneço mais a pigmentada. Por quê? Porque o cara que vai no caminhão, aí ele pega mais galho. Então, lá vai ter mais, por exemplo, vaqueta do que a pigmentada. Então, mas o básico é isso: calça, camisa, luva, óculos, touca árabe ou boné árabe. Falei manga longa, né? E a botina. E a botina, desculpa.
isso num contrato aí de 2 anos, de 3 anos, qual é o tempo que você tem que fazer essa substituição, a reposição? Contratualmente, a cada 6 meses. Mas é muito relativo. Tem contrato, tem pessoas, desculpa, contrato não. Tem pessoas que, vamos citar o de Schmidt, que foi por exemplo, nós trocamos mais ou menos fevereiro, depois julho ou agosto, e trocamos agora novamente. O que acontece? Tem colaborador que, dependendo do que ele faz, por isso que vai depender. Tem colaborador, aquele que fica no cemitério, a probabilidade da bota, calça, camisa e etc. desgastar é bem menor. Então, esse colaborador, talvez, os 6 meses dá e sobra. Mas tem colaborador que você tem que chegar com o EPI antes. Então, eu tive um problema numa compra, por exemplo, quando eu vim aqui eu falei, que teve lugar que em 2 meses eu tive que trocar 2 vezes. O cara colocava a bota, daí 30 dias a bota estava parecendo um jacaré, trocando novamente. Wagner, eu e o Pedro estivemos lá, Wagner. Isso é bem sério. Conversamos com todos que estavam no momento em que nós fomos ali, disseram que receberam camiseta, a maioria não recebeu calça e uma botina desde o começo do contrato e nunca mais receberam nada. O termo GPI prova ao contrário. Tipo assim... O termo de EPI é o que ele assina. É o que ele assina e eu fotografo também. Por exemplo, ele assina. Aí, se ele não assina... Se ele não assina, ele não recebe. Não, mas ele não recebeu. Então, se ele assina... Será que todos os trabalhadores ali estavam mentindo? Não, eu não vou falar que estava mentindo. Eu garanto para o senhor que foram entregues. Está lá o tempo. Eu não vou dizer assim, o cara falou que recebeu janeiro e o outro falou que recebeu só março. Isso eu não vou entrar em detalhes porque depende do tempo. Agora, todos receberam. Porque, assim, por exemplo, vamos pegar é fácil, por exemplo, se pegar outra gestão lá de Schmidt e perguntar se eu ia lá entregar, o que acontece é o desgaste de um para outro que pode... Por exemplo, eu não me lembro, está no termo, eu não me lembro se foi em agosto que nós fomos lá, entregamos mais uma camisa e uma calça e uma botina. Aí, nessa vez, não entregamos tudo, porque entregamos aquilo que identificamos. E agora entregamos completo. O que nós não reforçamos dessa vez? Os 2 coveiros de lá, que foi reforçado em novembro, e até eu conversei com um deles, que ele estava questionando sobre a luva, e eu falei, olha, o que o laudo fala é essa. O óculos, por exemplo, que ele queria claro, não posso fornecer o claro, é o fumê, porque vai acabar agora em coisa, então o que dá para ele segurar até 9 de janeiro. Agora, os termos mostram diferente. Eu nunca vou fazer o colaborador assinar um termo para ele não entregar. Para ele não receber, desculpa. Não, porque nós perguntamos isso. Falou, mas vocês não tem que assinar? Falou, a gente assina, mas não recebe. O que nós gastamos de EPI, inclusive dessa última compra que eu disse, que nós gastamos um dinheiro e perdido, que eu tive que comprar de novo. Talvez Atento na CPI. Talvez um tempo de um para outro pode existir. Por exemplo, ontem eu recebi aqui de um Letes Wagner, minha botina rasgou. Você troca? Eu não tenho hoje. Aí eu fui hoje buscar no escritório. Se você fiscaliza lá, por exemplo, ontem estava com a botina furada. Agora dizer assim, tanto que nós trocamos, inclusive. Se você perguntar quem é que entregava lá a pessoa e quem é que entrega agora, eles vão confirmar o que eu estou falando. Eu troquei, inclusive, a pessoa que era antes, porque houve reclamações da forma, né? Então, eu tirei e coloquei outra pessoa. Agora, sim, eu compro o EPI. É aquela brincadeira. Você não está entregando para o colaborador, então esse EPI está indo para onde? Porque é comprado. Igual agora, essa semana mesmo foi mais de 10 mil reais. Eu não sei como é que nós vamos resolver isso, porque nós fomos lá. Conversei com todos os trabalhadores. Eu estive lá também. Todos eles. Falei, quantas botas recebeu até agora? Uma. Quantas camisetas? Uma. Calça? Nenhuma. Eu convido, inclusive, um colaborador. Nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai mandar para a comissão, tá, todos
os documentos de entrega de EPIs nos últimos 2 anos. Não só desse contrato, de todos os contratos. Cara, o funcionário, ele não tem motivo nenhum para mentir para a gente. Ele não tem motivo para mentir para a gente. Eu vi a calça do funcionário rasgada. Eu vi a bota do funcionário rasgada. Entendeu? Eu vi a camisa dele que não está em condição. Nós vimos isso. Então, Wagner, ou você melhora isso, entendeu? Tem que melhorar muito. A entrega, o funcionário falou para mim, eu recebi uma bota, já comprei a segunda e peguei emprestado a terceira. Olha que coisa horrível isso. Falou para a gente, o cara não vai mentir, é um trabalhador humilde, entendeu? Então, eu quero que o senhor mande para a comissão, de todos os contratos, dos últimos 2 anos, todos os termos de entrega de EPIs. Isso está muito ruim, não é a primeira vez que a gente fala com o senhor, nós constatamos em loco isso, então não tem como. E tem mais um detalhe que eu vou dizer para o senhor. Se funcionário assinou documento sem receber o EPI, vai piorar para o senhor. Não vai ter piora, vereador, porque eu tenho certeza daquilo que eu entreguei. Eu ouvi. Eu tenho nota fiscal, eu tenho fornecedor. Tá bom, nós vamos checar isso. Como eu falei para o senhor, essa CPI vai terminar, mas começa a outra que vai continuar nesse trabalho. Eu levo lá com o meu carro, igual nesse caso agora, quando é quantidade. A gente está checando isso, Wagner, não é de agora. Isso nós constatamos em loco lá. O funcionário não vai mentir. Se ele tivesse recebido, ele teria dito que recebeu. Entendeu? Não está recebendo como deve. Talvez a questão do prazo, como o senhor falou, então, mas nós queremos os comprovantes todos. Você tem mais alguma coisa? Sem problema. Não, era isso, Wagner. Isso aí nós vamos... Você precisa enfiar para a gente, porque não me pareceu que estavam mentindo, nem tinha porquê. Sabe, perguntar quando que o senhor recebeu, quantas o senhor recebeu? A maioria, só uma vez. E teve um lá que mostrou a bota, falou, essa bota aqui, eu que comprei, ela já rasgou, porque eu comprei a mais barata. Falei, mas vocês não pedem? Pede, mas não vem. Aí eu vou trabalhar descalço? Não tem como. Bom, eu uso um termo, né? Isso é uma prova, a minha advogada sempre fala, é documental. O documento vai provar. Nós queremos... Vai provar o tempo, vai provar as notas, os pedidos. Porque só, inclusive está aqui, ó. Se eu abrir o celular, está aqui o Guilherme, da Criativa Uniforme, que vende para mim, pedindo o Pix, que eu comprei mais 60 peças dele ontem, quarta. Então, quer dizer, eu tenho que fazer hoje para ele, porque depois aumenta a partir de janeiro. Comprei para poder complementar com o que eu tenho para dar continuidade nas entregas. Então, tem compra. Tem um fornecedor que eu estou devendo ainda. É fácil. Então, quer dizer, eu estou comprando e estou pagando e não estou entregando. Não faz sentido. Não estou dizendo que vocês, senhores, não estou dizendo colaborador. Eu vou entregar os documentos solicitados e lá vai estar aprovado a entrega. Não tem um porquê. É muito estranho. Inclusive, servidores da prefeitura que estavam ali como testemunha, que trabalham juntos, chamei um do lado, falei, sobre isso aqui, ele falou, é verdade. Ele falou, eu mesmo compro bota para eles. Teve um menino aqui que arrebentou o pé, que ele estava com uma bota rachada pela metade. Ele passou uma fita e machucou o pé, eu comprei uma para ele. Eles não estão mentindo, a gente foi lá, eles não estão mentindo, Wagner. Alguma coisa estranha aconteceu. Eles não estão mentindo. Nós vamos entregar os documentos, vai provar via documento. Nós temos, se o senhor pesquisar, quando tivemos ações trabalhistas, dos pedidos de insalubridade por falta de EPI, está lá o laudo do perito, dizendo a negativa pela entrega que foi cessada. Então, assim, e perito foi em loco. Os peritos, quando teve as ações trabalhistas, foram em loco. Então, quer dizer, o perito... O senhor entrega, desculpa, João, pode. Aqui nesse assunto, o senhor entrega protetor solar para quem trabalha no sol? Protetor nem para todos, devido ao que a gente usa, a touca árabe e a manga longa. Então, a gente elimina claro que depende da função, mas a gente elimina devido à entrega desses outros EPIs. Eu não sei se... Está no contrato a obrigação de entregar o protetor? Não, o contrato ele não pode exigir. A única coisa que o contrato pode exigir é entrega de uniforme. EPI, o que
determina para cada função é o PGR, PSMO, né, o LTCAT, todo o coisa, que é o que nós estamos renovando, inclusive, agora. O senhor tem, nos seus contratos, o senhor tem um número importante de trabalhadores, que a gente percebe aqui, que está exposto ao sol, certo? Tratoristas, não é? Roçadores, pedreiros... Roçadores eu não tenho mais. Não. Não. Mas eu gostaria que o senhor encaminhasse para a comissão. O senhor falou que fornece uma camisa e por conta Manga longa. disso... Manga longa. Manga longa. Então eu quero que o senhor mande exatamente esses comprovantes também de camisa manga longa. E também quero que o senhor comprove, porque eu não tenho um estudo, né? Mas eu não sei se usar camisa de manga longa num calor que nós temos... o trabalhador não precisasse usar o protetor solar. A lei é específica. Raios solares, por exemplo, não caracteriza mais, por exemplo, a insalubridade. Isso há muito tempo já. Mas é uma proteção necessária. Não, hoje... Tudo bem, é porque tem coisas que a gente vai por laudo. Então, Uma coisa é insalubridade, outra coisa é proteção. Mas aí o laudo ele me diz o seguinte, o que é necessário ou não. Então, às vezes... Então vamos lá. Então eu quero que o senhor entregue para a comissão os seus levantamentos técnicos, tá? Os documentos... Esse vai demorar mais um pouco porque tá renovando. Então, dezembro já não tem como mais. Eu quero que o senhor mande para nós o seu programa de prevenção de riscos, onde está constando os riscos que os trabalhadores estão expostos e as proteções necessárias. Eu quero que o senhor mande, não é o que o senhor está renovando, não. O senhor mande o que está em vigor. O senhor mande para a comissão, agora em janeiro, esses documentos de todos os contratos, inclusive toda essa documentação toda não a questão de segurança do trabalho, né? Isso, os laudos. Que a lei exige, por exemplo, onde é necessário formação de comissão de prevenção de acidentes. Eu quero que o senhor mande toda a documentação ligada à segurança do trabalho, porque nós vamos analisar com detalhe essa questão. Você terminou? Eu vou entrar no outro assunto. Pode entrar. Eu queria saber... Eu não sei se é a mesma coisa. Nós estamos falando aqui, recebendo ligação de trabalhadores. Rapidamente. Pode. O contrato da educação que venceu. Sim. 2 trabalhadores ligaram aqui e falaram, nós estamos no limbo. Porque não dispensa eles. Estão recebendo? Sim, receberam. Inclusive formalizaram a denúncia no sindicato. Nós demos a resposta. Está na assistência nesse momento. Inclusive tinha recebido a ligação de lá para saber se ele ia ficar lá mesmo. Falei que sim, porque eu vou dar folga para o que está lá para ele poder fazer. E o outro vai para o malote, que é o... eu não posso falar o nome. Então, sim, receberam o seu saldo de salário, receberam o seu 13º. E um deles estava viajando quando nós o convocamos. Ele apareceu hoje. Então, por hoje, ele assinou a transferência. O outro, nós íamos demitir e entramos num bom senso. Não vamos demitir nesse momento. Ele vai para esse local, depois a gente vai aplicar o aviso. Então, sim, esses 2 últimos que faltavam. São moto-entregadores. Mas já estão alocados já. Sobre a segunda parcela. Hoje. De quem tem... Não receberam ainda. Não, mas é hoje, né? Nós estamos aqui voltando para lá agora. Tá bom. Já vamos dar continuidade. Em todos, tá? Que não receberam, não só deles. Em relação ao seu contrato com o pessoal que faz motorista, né, de ambulância, quando é que venceu a segunda parcela do PLR? Ela tem vencimento ela tem agora vencimento 22 de dezembro, segunda-feira. 22 de dezembro. Isso. E o senhor está programado... Não só de lá, toda a categoria de motorista. Tá, então a segunda parcela o senhor vai pagar dia 22? Na verdade não é a segunda parcela, é a primeira de 2025. É que a segunda, porque paga lá no começo e agora, mas é que uma era de 2024, que paga em 2025, essa de 2025 paga agora, e a segunda de 2025 paga em 2026. Então, mas vamos entender como segunda, dia 22. É porque não é igual ao 7. O 7, por exemplo, a primeira vence em fevereiro. Só que se refere a período de 2024. O PLR ou seja, é uma parcela por ano.
São duas parcelas, só que sempre uma parcela vai cair no próximo ano. Então, por exemplo, o 7, por exemplo, o que compete de julho a dezembro de 2025, paga-se em fevereiro de 2026. Então, é a primeira, não a segunda. Um exemplo. Então, essa de 2022 agora é a primeira de 2025. No caso dos motoristas, eles vão receber no dia 22? 22, exato. 12, tá. O senhor, eu tenho uma reclamação aqui que o senhor não está colocando motorista reserva. Reserva onde? Não está colocando motorista reserva na questão do plantão. De qual contrato? No período de descanso 12/36. Tá, então deve estar falando lá do SAMU. Nós temos quantos a mais? Nós temos 5, nós tínhamos 6, demitimos um que está em cumprimento de aviso, tem 5 a mais. Isso aí o senhor pegar no portal da transparência, ver a quantidade de motorista que foi contratado, pega a minha folha de pagamento, o senhor vai constatar se é verdade ou mentira. Não tem como. Como é que funciona esse serviço? Como é que funciona esse... são plantões? Sim. 12/36. 12/36, isso. Quando falta, por exemplo, um motorista, o senhor tem esses para repor? Tem para repor. A informação também... Na verdade, já fica lá, né? Às vezes o motorista que fez, se ele for questionado, ele pode dobrar? Se for, por exemplo, se tiver algum... nós temos 6, porque o outro ainda está em cumprimento de aviso, então vamos considerar 6 e não 5. Tem 6. Se por alguma coisa tem 7 ausências, ou seja, uma a mais, é perguntado se tem interesse de alguém de fazer hora extra. Ou banco de horas, tanto faz, né? Ou paga ou tira em banco de horas. Mas para fazer hora extra, se o funcionário quiser, ele faz. Se ele não quiser, não faz. Mas assim, hoje, por essa quantidade a mais, quase não se tem a necessidade de fazer isso. Mas se tiver necessidade, sim. Tem muita gente ali que, por causa do valor alto do salário deles, é um valor expressivo, né? Ali acho que o valor menor é 5 mil e alguma coisa. Então, quer dizer, a hora extra sai bem. Então, sim, há interesse de fazer. Mas tem uma pessoa hoje lá, que também é um condutor, que faz junto com a Giovana, essa escala, essa previsão. Eu gostaria que o senhor mandasse, então, por favor, nos últimos 3 meses, essas escalas e quem é que fez, né, quem é que cobriu a falta, a ausência dos funcionários, entendeu? Sim. Então, eu queria que o senhor mandasse para a escala mensal comissão. É só mandar os 6 nomes que estão a mais que não são pagos, ou seja, não são cobrados pela empresa da prefeitura, que se identifica. Eu quero que o senhor informe, nesses 3 meses, por 90 dias, quais foram os motoristas que fizeram os plantões, entendeu? Fora o normal. Quem é que cobriu os plantões? Por favor, o senhor encaminhe. Isso é quando alguém falta, né? Todos aqueles que fizeram o plantão de quem faltou. Tá ok? Nos últimos 90 dias. Bom, Wagner, agradecer a tua presença aqui. Eu acho que nós esgotamos o objeto dessa reunião. Queria só pedir para o quanto antes, nós vamos formalizar, mas o quanto antes, você já sabe quais são os documentos que nós estamos pedindo, o quanto antes você fornecer para a CPI. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, deixar à disposição, somos de Rio Preto, então qualquer coisa que tiver, estamos à disposição aí para resolver e para esclarecer, né? O nosso intuito não até por ser de Rio Preto, não é trazer nenhum tipo de problema, não é dar problema, volto a dizer. O que for necessário melhorar, com certeza, né? Pela minha experiência, esse alinhamento é importante sempre. Agradecer, porque, querendo ou não, tem coisas que vêm a somar, vêm para ajudar a esclarecer mais ainda. E é isso, estamos à disposição não só da comissão, mas fora daqui também. Seguimos à disposição, os assessores têm meu celular pessoal, então tiver alguma coisa pode ali me perguntar. Se eu não responder na hora, mas eu vou responder. Tá bom. Wagner, só quero deixar um pedido para você, mais uma vez, tá? Para a sua empresa melhorar
esse atendimento aos funcionários. Isso, volto a dizer, tem sido muito frequente as reclamações. Aqui a gente não torce contra a empresa, não, viu? A gente torce muito para os funcionários, para eles terem sempre uma condição de trabalho digna. Então, pedir para o senhor melhorar essa condição de atendimento e em relação também à questão dos EPIs, dar uma repassada aí, que nós vamos checar em loco. Ano que vem nós vamos continuar esse trabalho. Vamos checar em loco e eu espero que a gente não tenha que novamente solicitar isso ao senhor. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Está encerrada a nossa reunião.